Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra a 4ª morte por Covid-19. Sobe para 172 o número de casos confirmados. 9 gestantes seguem em isolamento com síndrome gripal em maternidade aqui de São Luís. Militares do Exército realizaram força-tarefa para higienizar hospitais públicos aqui da capital. No interior do estado, 3 municípios decretaram situação de emergência após fortes chuvas e ainda empresários adotam medidas para evitar o coronavírus e optam por entrega a domicílios. O Jornal da Difusora já está no ar. Mais de 50% das pessoas contaminadas pela Covid-19 aqui no Maranhão são mulheres. Diante desse cenário, aumentaram as dúvidas sobre como a doença pode impactar grupos mais vulneráveis, como as gestantes. A contaminação do novo coronavírus entre gestantes tem levado o governo do estado a adotar novas rotinas para proteger as pacientes das maternidades de São Luís. Mesmo sem registros de casos do novo coronavírus entre gestantes ou mulheres que já deram à luz, a maternidade de alta complexidade do Maranhão tomou algumas medidas para reduzir os riscos de contaminação. A direção suspendeu as visitas e restringiu o número de acompanhantes a apenas uma pessoa. Para diminuir os riscos de infecção e aumentar a rotatividade nos leitos, as altas hospitalares foram alteradas. As pacientes de partos normais passaram a ter alta em 24 horas e não mais em 48 horas, como era de costume. E nos casos de cesarianas, que antes saíam depois de 3 dias, agora são liberados em até 36 horas. As consultas de pré-natal também foram remanejadas. A gente está restringindo as consultas àqueles casos mais graves, diabetes, pressão alta, cardiopatias, esses casos mais graves com risco maior de complicações, se não realizar a consulta em tempo hábil. 9 mulheres que deram à luz na última semana permanecem internadas em isolamento com síndrome gripal. De acordo com o diretor técnico da unidade de saúde, as pacientes testaram negativo para H1N1 e estão estáveis. Mas a maternidade segue com 7 leitos de UTI para atendimento dos casos graves. Está fugindo a nossa normalidade, isso não é a nossa realidade, nosso perfil é outro completamente diferente. Só que a gente mudou esse perfil para poder concentrar essas pacientes nessa unidade, para não disseminar o vírus, né? A forma que a gente tem de conter a disseminação, concentrando essas pacientes aqui e no materno-infantil. E olha só, no último fim de semana, o Maranhão alcançou o maior pico da doença. Mais de 20 bairros aqui da capital já registraram casos positivos para a Covid-19. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. O bairro do Renascença lidera o ranking de casos positivos para a Covid-19. Até esta segunda-feira, 14 haviam sido confirmados. Mas o vírus não está mais concentrado apenas na área nobre de São Luís. A doença ficava, nos primeiros dias, no litoral, na parte mais rica, era a Península, Ponta da Areia, Calhau, e hoje a gente já tem casos no interior da ilha. Corodinho, Bom Jesus, Jardim América, Liberdade, Sacavém, Vila Embratel também estão na lista de bairros com casos confirmados. Em todo o Maranhão, 6 municípios já têm casos de coronavírus. São Luís, Imperatriz, Açailândia, Timon, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. O Maranhão registrou o maior pico da doença este final de semana. Foram 37 novos casos em apenas um dia. 40 pessoas atualmente ocupam leitos de UTI na rede pública e privada e devem permanecer por até 3 semanas, de acordo com especialistas. O problema é que o número de casos não para de crescer. Dos 132 leitos da rede pública, 20 já estão ocupados. Isso significa 15% da capacidade da estrutura que foi preparada exclusivamente para atender aos casos do coronavírus. Em todo o estado, além dos 40 pacientes da UTI, 17 pessoas estão internadas nas enfermarias, 45 cumprem isolamento domiciliar e 29 já se recuperaram. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o secretário de Saúde voltou a reforçar a medida do isolamento social. A gente tem condição de ficar em casa por alguns dias até a gente normalizar essa curva e controlar a doença. Enquanto isso não acontecer, a gente vai precisar viver dessa forma. E mais vai demorar se mais a sociedade não colaborar com as atitudes sanitárias que a gente vem tendo nesse momento.
Pois é, precisa a colaboração de todos e só atualizando então os dados, são 172 casos confirmados, 45 recuperados e 4 mortes. E o governador Flávio Dino reforçou em uma rede social que no Maranhão medidas restritivas e de distanciamento social estão em vigor até o dia 12 de abril. E a suspensão das aulas da rede estadual e particular até o dia 26. Somente após essas datas, se houver condições técnicas, é que o governo do Maranhão pode reduzir as restrições com prudência. E daqui a pouco, 3 municípios decretam situação de emergência após fortes chuvas, isso no interior do estado. E ainda, o Exército realiza força-tarefa para higienizar hospitais públicos de São Luís. A gente volta já. Uma força-tarefa foi montada por militares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva para higienizar hospitais aqui de São Luís. A medida serve para prevenir contra novos casos da Covid-19. Os militares higienizaram todo o estacionamento do Hospital da Criança, no bairro da Alemanha. Para isso, utilizaram o caminhão-pipa do Exército. A fachada da unidade de saúde também foi higienizada, assim como as cadeiras que são utilizadas pelos usuários do hospital. Está sendo realizada desde sábado, onde nós iniciamos com o Hospital Socorrão 1 a atividade de higienização de unidades hospitalares e instalações de saúde. Nós higienizamos áreas externas, onde as pessoas se aglomeram, se encostam, se concentram, ficam sentadas, onde possa haver uma possível contaminação e dessa forma nós proporcionarmos um ambiente mais seguro, ainda mais seguro, né? Fortalecendo as iniciativas das diversas instituições e também levando a população um pouco mais de tranquilidade. Todo o efetivo do 24º Batalhão de Infantaria de Selva está mobilizado no combate ao novo coronavírus. Ao todo, são 700 militares que estão na guerra contra o Covid-19. O planejamento foi traçado pela Secretaria Municipal de Saúde, que mapeou as unidades de saúde que devem passar pelo processo de higienização. Ainda nesta segunda, acontece a limpeza do prédio da Vigilância Sanitária, também no bairro da Alemanha, e no Hospital da Mulher, na Aritaquibacanga, unidade de referência designada pela Prefeitura de São Luís para receber pacientes com confirmação de infecção pelo Covid-19. Na terça, a higienização será no Hospital Socorrão 2. A preocupação que nós estamos tendo em nos deixar limpo, mas a pessoa tem que fazer isso também na própria casa, na residência, ou então se estiver trabalhando dentro do essencial, fazer isso o tempo todo. No Hospital Socorrão 1, Socorrão 2, cidadãos que não têm, se uma pessoa entrar lá com os sintomas, vai causar um problema enorme dentro do hospital. Então existe um hospital que está só para isso, que é o Hospital da Mulher. Mas aqui chegando no Hospital da Criança, se houver o sintoma, é direcionado para lá após a triagem. E 3 municípios do interior do estado decretaram situação de emergência após as fortes chuvas. O Corpo de Bombeiros informou que 789 famílias estão desabrigadas, 1.081 estão desalojadas. Ao todo, 68 abrigos estão em funcionamento. As equipes que atuam na força-tarefa já distribuíram mais de 6.000 cestas básicas e mais de 22.000 refeições a famílias atingidas. Vale lembrar que as chuvas causaram prejuízos em pelo menos 32 municípios, entre eles aqui a capital São Luís. E aglomerações em igrejas, templos e outras associações religiosas em Imperatriz devem ser evitadas como forma de prevenir e também conter o contágio do novo coronavírus. A cidade continua praticamente parada. No centro comercial de Imperatriz, pouca movimentação de pessoas e automóveis, a maioria das lojas fechadas. E como forma de continuar prevenindo e tentando conter o contágio do Covid-19, o Ministério Público do Maranhão expediu recomendação às igrejas e associações religiosas a fim de evitar aglomerações. Foi endereçada a líderes religiosos, representantes de congregações e demais associações religiosas, tendo em vista o início das festividades de celebração da Semana Santa, que sabemos que é um período extremamente importante espiritualmente para muitos brasileiros. Segundo a promotoria, o documento ministerial disciplina a suspensão de atividades que provoquem aglomerações, cultos, missas, reuniões e outras celebrações religiosas.
A recomendação objetiva, mais uma vez, reforçar, ratificar que continuam suspensas ou devem continuar suspensas todas as atividades religiosas que impliquem aglomeração de pessoas, independente da quantidade de pessoas. As igrejas estão assim, sem a presença de nenhum fiel. As missas, por exemplo, estão sendo gravadas pelos padres e transmitidas na internet por meio das redes sociais. No dia 18 de março, reunido com todos os padres de nossa diocese, tomamos a decisão de cancelar todas as missas e celebrações em todas as igrejas e comunidades, inclusive na Semana Santa, para preservar a vida de nossos irmãos e irmãs. O presidente da Assembleia de Deus de Imperatriz, Raul Cavalcante, explicou pelo celular como foi realizada a celebração da Santa Ceia. Ontem foi dia da Santa Ceia, então nós criamos a Santa Ceia Drive-Thru. Nós preparamos a mesa com todos os detalhes, tudo higienizado, pacotinho de pão com vinho, tudo direitinho. E as pessoas passaram de carro, o pastor fez a Santa Ceia, orou, abençoou, e entregava no carro, para todos que iam passando, ele entregando. O que pedimos é a colaboração de todos no sentido de manterem suspensas essas atividades, independente do atendimento que possa ser dado a todos os fiéis. Sabemos a importância, contudo, o Ministério Público tem seguido essa mesma orientação e também para as atividades religiosas reforçou a intenção de que permaneçam suspensas até que essa realidade seja modificada. E daqui a pouco o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 deve começar ainda esta semana. E ainda empresários adotam medidas para evitar o coronavírus e optam por entrega a domicílios. De volta com o Jornal da Difusora e com a pandemia do novo coronavírus, empresários da cidade de Imperatriz precisaram se adaptar para minimizar os efeitos das determinações das autoridades de saúde e, com isso, conter o avanço da doença. A prateleira cheia de produtos e o comércio parado. A Renata, dona da loja de calçados, nunca havia trabalhado com a entrega na casa do cliente. Há pouco mais de 15 dias, o delivery foi a saída para segurar a clientela. Nós estamos trabalhando nas redes sociais. A gente posta, o cliente entra em contato e a gente vai até o cliente. É só um exemplo de empresa que adaptou o atendimento para tentar salvar algum lucro ou reduzir prejuízos. Há uma realidade em que o consumidor não está conseguindo mais chegar até a loja, até o ponto físico, mas é necessário que a empresa continue ofertando seus produtos, tanto para atender a necessidade que o cliente pode ter, quanto também para se manter viva no mercado, Nos primeiros dias de comércio fechado, já tinha algumas farmácias contratando entregadores. Os pedidos aumentaram. A loja de conveniência passou a atender só pelo delivery, mas nem toda a empresa consegue desenvolver a estratégia. Segundo o Sebrae, principalmente os pequenos negócios estão perdendo faturamento nesse cenário. O delivery tem sido uma saída. O órgão se coloca à disposição daqueles donos de pequenos negócios que querem fazer essa adaptação no atendimento, mas ainda não sabem como. O Sebrae tem consultorias online disponível desde final de março. Então você que tem interesse, é dono de um pequeno negócio, quer saber como adaptar a sua empresa para o delivery, como organizar as finanças da sua empresa, procura o Sebrae também, no 0800 570 0800, para a gente ofertar para você uma consultoria online e ajudando a você se adequar a esse período. É um momento em que todo mundo está tendo que se adaptar, tanto empresas quanto trabalhadores, para tentar superar essa crise. E o coronavírus fez parar o mundo todo, mas a vida continua. Para garantir o orçamento, você já viu aí que muitas empresas e profissionais estão se adaptando a essa nova realidade, encontrando também outras formas de seguir em frente. A mudança veio após a determinação de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Então, os nossos clientes estão sendo acompanhados via WhatsApp, por videoconferência, e também por grupos de WhatsApp, onde eu envio vídeos personalizados. Agora é assim que a Keliane faz os atendimentos diários. A Maria Eduarda é uma das pacientes.
Eduarda, conta pra gente como é que está sendo para você receber esse tipo de atendimento a partir de casa, de forma virtual, uma vez que você não pode ter contato com a sua professora. Eu achei muito interessante e também foi muito legal, porque se você está em casa, não é obrigado, você não pode ficar parado, você tem que ficar fazendo os movimentos para sua coluna não voltar a ficar com problema de novo. E a Keliane, com essa nova modalidade de atendimento, mantendo os pacientes bem perto, mesmo estando longe. Mas o trabalho está firme e forte, a gente está trabalhando em outras questões, aproveitando o momento para estudar mais, para estudar as oportunidades que estão surgindo. A profissional criou essa estratégia para não deixar os pacientes na mão e tem dado certo. Para ela, é hora de se reinventar e ver no escuro uma luz no fim do túnel. E assim vai motivando outros profissionais. Vai para um lado, para o outro. Então, mais um exemplo. E amanhã vai estar disponível o aplicativo para o cadastro do auxílio emergencial, que será usado para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito a receber o auxílio de R$ 600. O auxílio emergencial será concedido por um período de 3 meses. A medida vale para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS. Os trabalhadores informais beneficiários do programa Bolsa Família terão prioridade. Para que possam fazer jus a esse benefício, os trabalhadores necessitam receber uma remuneração mensal inferior a meio salário mínimo ou possuir renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Eles precisam também ser cadastrados em algum dos bancos de dados do governo federal, como do Bolsa Família, para que possam fazer o seu cadastro e aguardar o calendário oficial que há de ser divulgado ainda pelo governo federal. A medida não resolve completamente os transtornos já contabilizados por esses trabalhadores, mas sem dúvida servirá para minimizar os efeitos negativos gerados pela pandemia do novo coronavírus. Evidentemente que isso vem corrigir um pouco, aliviar a situação dessas pessoas, dessas famílias que são empreendedores individuais, que trabalham por conta própria, né? Isso vem, de certa forma, atenuar um pouco. A expectativa é de que esses pagamentos sejam disponibilizados ainda essa semana. O auxílio concedido pelo governo federal será de até R$ 600 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200 por família. E naqueles casos de famílias que são conduzidas por um único chefe ou por uma única chefe, esses valores serão disponibilizados apenas a um desses trabalhadores até o limite máximo de R$ 1.200. De acordo com especialistas, ainda não dá para prever todas as consequências atribuídas à Covid-19. O fato é que a economia brasileira estagnou, assim também como a dos demais países. E analisar qualquer cenário para o futuro nesse momento é precipitado. Vamos ver o que acontece aqui no consumo, no dia a dia nosso. Dia a dia a gente já está vendo que o comércio está fechado, a atividade diminuiu. Enfim, nós temos muita gente em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, vírgula, se protegendo. Ficando em casa já está fazendo um bom negócio, tá certo? Porque ele pode se contaminar. Vamos ver o que acontece. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo do espigão da Ponta da Areia, aqui em São Luís. E o cenário é esse, o espigão praticamente vazio. Ainda bem, a gente espera que essa imagem mude em breve, mas por enquanto ela é necessária. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Outras informações, claro, você pode rever as reportagens no portal MA10. Uma ótima noite para você e até a próxima.